poderoso, Pai. Usa o teu servo, meu Pai, nas tuas mãos. Usa grandiosamente, ó meu Deus. Fala conosco, ó meu Pai, nesta noite. E nos abençoa, ó meu Deus, através da tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus está com o pastor Milton Marcos. Da terra, para adorar, bendizer o seu santo e eterno nome. Amém? Amém. Para o seu cantor cristão, cantar um louvor aqui do cantor. 1, 3, 35. Seja bem-vindo por Deus. Somente a parte A. Amém? Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Amém. Pode aplaudir a palavra. Vamos sentar. O apóstolo Tiago, Espírito Santo, ele escreveu este versículo. Existe na palavra de Deus condições para sermos abençoados. Eu queria fazer uma pergunta: quem quer Deus mais perto? Levante a mão. Agora, a palavra de Deus, ela nos mostra o que devemos fazer para que Deus esteja mais perto de nós, tanto irmãos e irmãs como amigos e amigas que estão aqui nessa noite. Existem passos que devemos dar para que nós cheguemos mais perto de Deus. A Bíblia Sagrada, ela está dizendo: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então quem dá os passos primeiro somos nós, para que depois Deus se aproxime de nós. A palavra de Deus, ela conta a história em Lucas capítulo 15 de um moço que vivia na casa de seu pai. E esse moço, ele tinha tudo na casa do pai. Ele tinha proteção, ele tinha alimentação,
ele tinha uma vida digna, ele vivia no conforto da casa do pai, esse moço. E a Bíblia diz que esse moço, aqui em Lucas capítulo 15, versículo 11, o Senhor Jesus conta essa parábola. É uma parábola, é uma história. Quando o Senhor Jesus ele falava como parábola, ele estava querendo nos ensinar as verdades espirituais de cada das histórias contadas por ele. Porque ele ensinava as pessoas de maneira simples. O Senhor Jesus, ele não usava palavras difíceis, porque ele queria que as pessoas compreendessem a sua palavra. E dessa forma, ele usava as parábolas. Ele conta a história que o pai tinha 2 filhos, o mais velho e o mais moço. E o mais moço, ele disse assim: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Ele pediu ao pai a parte da sua herança. A parábola contada pelo Senhor Jesus. Ele pediu a parte da sua herança. E a Bíblia diz que o pai, ele atendeu o seu filho e deu a parte da sua herança. E a Bíblia diz que depois que aquele moço, aqui no versículo 13 do capítulo 15 de Lucas, depois que aquele moço recebeu a parte da sua herança, passou poucos dias, ele também saiu da casa do seu pai. E a palavra de Deus diz aqui: poucos dias depois, o filho mais moço, mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu quero que você entenda nessa noite esta palavra, o que o Espírito Santo quer falar para mim e para você hoje à noite, através desta palavra. A palavra de Deus está dizendo que aquele rapaz, ele saiu da casa do pai e foi viver uma vida dissoluta. O que é uma vida dissoluta? Uma vida dissoluta é uma vida de libertinagem. É uma vida em que a pessoa não precisa obedecer nada. É uma vida que a pessoa diz: eu vou fazer o que eu quero e pronto. Eu vou fazer o que vai dar na minha cabeça. E essa pessoa entra nessa vida sem direção. A Bíblia diz que ele foi para essa terra longínqua e viveu dissolutamente com os bens que o pai havia repartido para ele. Eu quero falar para você nessa noite que as pessoas que vivem dessa forma, as pessoas que vivem uma vida dissoluta, uma vida dissoluta é uma vida que não aceita regras, é uma vida que não aceita obedecer, é uma vida que quer fazer o que quer e pronto. E a palavra de Deus diz que uma pessoa que vive dessa forma, uma vida dissoluta, uma vida de libertinagem, uma pessoa que vive dessa forma, pensa que está livre, mas na verdade essa pessoa está sendo escravizada pelo pecado. Pois a palavra de Deus diz em João capítulo 8 e versículo 34: quem comete pecado é escravo do pecado. E as pessoas que vivem dessa forma estão longe de Deus. Esse rapaz estava longe da casa do pai. E tem muita
quantas pessoas que vivem dentro da igreja, mas estão longe de Deus, porque vive uma vida dissoluta, porque vive uma vida fazendo aquilo que quer. A palavra de Deus diz que quando Deus fez Adão, Deus fez Eva, eles foram criados perfeitos, eles foram criados bons, mas Deus disse: vocês precisam obedecer a minha palavra para permanecer vivo, para não morrer. Você precisa obedecer a minha palavra para ser abençoado. Desde o início, foi dessa forma e continua sendo dessa forma. Quando alguém não quer obedecer a palavra de Deus, vai viver uma vida dissoluta, vai viver uma vida fazendo o que quer, mas isso tem as consequências terríveis. Esse rapaz que saiu da casa do pai dele, achava que ele, com os bens dele, ele ia fazer o que ele quisesse, ia gastar o dinheiro nas orgias, mas ele estava acorrentado pelo pecado, acorrentado pelos seus desejos pecaminosos. A Bíblia diz que esse rapaz, ele gastou tudo que ele tinha nessa terra longínqua, uma terra longe do Pai. Aqueles que estão longe de Deus sofrem. Aqueles que estão longe de Deus, uma hora vai ter a consequência terrível das suas desobediências, uma consequência terrível das suas atitudes de querer fazer o que quer e pronto. A palavra de Deus diz que a consequência ela começou lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva quiseram fazer não a vontade de Deus, mas a vontade de Satanás. Todos aqueles que vivem uma vida dissoluta, todos aqueles que vivem sendo escravizados no pecado, não estão fazendo a vontade de Deus, estão fazendo a vontade de Satanás. Ele é o Deus desse século, é Ele que age nesse mundo, é Ele que age nessas coisas, nessas imoralidades que existe nesse mundo, é Ele. E lá no jardim do Éden, Ele falou para Eva que ele não precisava obedecer a palavra de Deus, não. Faça o que você quer, pode comer desse fruto que Deus disse para não comer, pode comer, não tem problema nenhum. E o diabo ele coloca na cabeça da pessoa: faz aquilo que tu quer, tu não precisa dar satisfação para ninguém, vive a tua vida, vive a tua vida de pecado, faz o que tu quer. O diabo ele coloca isso na cabeça das pessoas. Sabe por quê, irmãos e amigos? A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer ver as pessoas na miséria, ele quer ver as pessoas longe de Deus. E a Bíblia diz que Eva preferiu obedecer Satanás do que obedecer a Deus. A partir do momento que nós rejeitamos a palavra de Deus, a partir do momento que nós falamos, eu não vou obedecer a palavra, nós estamos rejeitando a palavra de Deus e obedecendo a Satanás. Só existe dois caminhos, não existe três caminhos, não existe quatro caminhos, só dois caminhos. É o caminho estreito que conduz para a vida e o caminho largo que conduz à perdição. Só dois. E o caminho da vida é um caminho de obediência, de regras, de mandamentos. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio a este mundo, Ele disse: eu vim
não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. E quando ele estava lá no deserto, ele foi tentado por Satanás. Ele foi tentado da mesma forma que Adão foi tentado. Ele foi tentado da mesma forma que Eva foi tentado. Mas ele disse, quando o diabo falou para ele, o Senhor estava jejuando 40 dias e 40 noites, e o diabo falou para ele: transforma essas pedras em pães, se tu és filho de Deus. O diabo, ele tentou colocar a dúvida na mente do Senhor Jesus. Satanás, ele vem com a dúvida. Ele sempre vem com uma pergunta de dúvida, como ele fez com Adão e Eva. Ele perguntou para Eva: é certo que Deus disse que você não pode comer de nenhum fruto que está aqui no jardim? E ele chegou para o Senhor Jesus e disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aquele que tem um coração voltado para a palavra de Deus, aquele que tem a mente voltada para a palavra de Deus, não vai fazer a vontade de Satanás, vai fazer a vontade de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele abriu a boca e falou para Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi tentado uma, duas, três. Ele foi tentado no deserto, mas Satanás saiu envergonhado, porque o Senhor Jesus obedeceu a palavra de Deus. E a última tentação do deserto foi quando o diabo disse: olha, todos os reinos desse mundo pertencem a mim, porque a mim foi dado. Deus é o dono de tudo, mas tinha dado para Adão, e Adão transferiu para Satanás, porque desobedeceu a Deus. E aí ele é o príncipe deste mundo. Satanás é o príncipe deste mundo. Satanás não vive no inferno, não. Ele vive na terra, passeando na terra, porque aqui é o reino dele. O reino dele é na terra. Diz lá em Jó, ele é o príncipe deste mundo. E diz a palavra de Deus, meus queridos irmãos e ouvintes, que o Senhor Jesus Cristo estava ali, e Satanás disse: olha, todos os reinos que estão aqui eu te dou, se tu prostrado me adorares. Aí o Senhor Jesus mais uma vez: está escrito, somente a teu Deus adorarás, e somente Ele prestará culto. Está escrito na palavra. A salvação, ela veio para nós através da obediência de um homem chamado Senhor Jesus Cristo. O pecado, a morte, a separação da presença de Deus veio através de um homem chamado Adão, mas a salvação veio através do segundo Adão, chamado Senhor Jesus Cristo. E para se aproximar de Deus, é preciso fazer o que fez aquele rapaz. Aquele rapaz, ele havia gasto todos os seus bens, e naquele momento ele começou a entender o que é a vida longe da casa do Pai, o que é a vida longe de Deus. O Senhor estava explicando para aquelas pessoas que viver longe de Deus é viver separado, é viver em pecado, é viver em sofrimento, é viver nas garras de Satanás, é viver sendo escravo do pecado. E a palavra de Deus diz que aquele jovem havia gastado tudo, não tinha ninguém para ajudá-lo. E aí a Bíblia diz que ele foi até a casa de um homem que era dono de porcos. E foi e chegou
semelhou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Longe do Pai, vive debaixo do pé de Satanás. Longe de Deus, vive sendo escravizado. Esse jovem, ele estava desejando comer a lavagem dos porcos, porque não tinha nada para ele comer. Ele estava com fome. Antes ele tinha dinheiro, gastou tudo na vida dissoluta. A consequência chegou. Adão e Eva fizeram a mesma coisa. O diabo falou para eles, para Eva, esse fruto, ele é bom para dar entendimento. Esse fruto, ele é agradável aos olhos. E ela olhou e viu que era agradável aos olhos dela, e bom para dar entendimento. O pecado não é ruim. A nossa carne deseja o pecado. Só que o pecado tem a consequência. E a Bíblia diz que no momento Eva tomou do fruto, comeu e deu para o seu marido. Eu acredito que o gosto estava bom. A Bíblia não fala. Aí se não tivesse bom, não tinha dado ao marido, né? Se fosse amargo, ela tinha falado para o marido: olha, é muito amargo, não presta não. Mas ela comeu e deu para o marido. É muito bom. Pecado. Fazer o que quiser é muito bom, mas chega a hora da consequência. E de repente a Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus. Ficaram envergonhados, sentiram medo. Eles nunca tinham sentido medo na vida deles. Eles nunca tinham ficado envergonhados. E diz a Bíblia que Deus chegou para falar com Adão e Eva na viração do dia. E Adão e Eva havia colhido folhas para fazer roupas para eles. E Deus havia chegado. E o Senhor disse: Adão, onde tu estás? Quando Adão ouviu a voz de Deus, ele se escondeu de Deus. O pecado, a Bíblia diz em Isaías 59, 1 e 2, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para poder ouvir, mas os vossos pecados faz divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado, meu irmão, amigo, amiga, separa a pessoa da presença de Deus. A pessoa que vive numa vida dissoluta, essa pessoa não vive na presença de Deus. Embora essa pessoa esteja dentro da igreja, participando dos cultos, mas se viver uma vida dissoluta, uma vida sem obediência à palavra de Deus, essa pessoa está longe da presença de Deus. A palavra de Deus, ela diz aqui que o passo que aquele rapaz deu para mudar a situação dele, porque a palavra de Deus, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs, mostra para nós onde está o erro. A palavra de Deus, ela não vai passar a mão na nossa cabeça aceitando o erro. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar onde está o erro, mas a palavra de Deus também mostra onde está a solução. Aleluia. E aquele jovem estava ali. A Bíblia Sagrada diz que ele estava ali desejando comer as bolotas daqueles porcos. E ele caiu em si. E ele começou a pensar:
ele começou a imaginar quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou perecendo de fome. Ele começou a pensar, caiu em si. Isso aqui é arrependimento. Eu estou longe de Deus. Eu estou longe de Deus. Eu preciso de Deus. Deus quer me abençoar. Deus, Ele quer me perdoar. Deus, Ele quer me salvar. Quantas bênçãos tem aqueles que estão na presença de Deus? Ele começou a imaginar. Os empregados de meu pai têm pão com abundância e eu estou aqui morrendo de fome. E naquele momento, ele decidiu voltar. O primeiro passo para chegar à presença de Deus é decidir voltar. É decidir, eu vou voltar para a casa do Pai. Todos os seres humanos nessa terra estão longe de Deus. E o Senhor lhe dá oportunidade para essa volta. Aquele rapaz, ele teve essa oportunidade, decidiu voltar. E ele disse assim: eu vou me levantar. E eu vou chegar, vou me levantar e irei ter com meu pai. E vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Ele pensou: eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do pai, porque o pai está de braço aberto para me receber. Não importa como você esteja, não importa o pecado que está te acorrentando, o pecado que está te escravizando. Se você decidir, eu vou voltar para a presença do Pai, o Pai vai te receber de braços abertos. Isso é amor de Deus. Isso é amor de Deus. Ele não somente pensou, mas ele, a palavra de Deus diz que ele se levantou. Ele se levantou. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai o viu e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Glória a Deus. O Pai, o Todo-Poderoso, Ele está vendo você. Aonde você vai, Ele está vendo. Mesmo que você esteja longe dele, Ele está vendo. Porque Ele vê tudo. Ele sabe o que você está fazendo de errado. Ele sabe o que você precisa fazer. Mas a mudança ela só acontece quando nós decidimos. O Pai está sempre de braços abertos para receber. Mas só acontece o perdão, a libertação, quando nós decidimos: eu vou voltar para a casa do Pai e vou falar para o meu Pai que eu pequei contra Ele. Pai, eu pequei contra Ti, Pai. O arrependimento sincero é agradável diante dos olhos de Deus. A palavra de Deus diz que Deus Ele não quer sacrifício, Ele quer um coração quebrantado. E o coração quebrantado é aquele coração que reconhece: eu estou longe do Pai. Mesmo eu estando dentro da igreja, eu estou longe do Pai e eu quero voltar para a presença de Deus. É o arrependimento. A palavra de Deus diz que esse rapaz, quando o Senhor viu ele de longe, e ele moveu-se de íntima compaixão.
Deus, Ele te ama. O amor de Deus é muito grande. O amor dele é muito grande por todos os pecadores. O amor dele é incomparável. O amor. E ele, cada dia, espera a volta do filho, a presença dele. Quando aquele filho decidiu voltar, ele disse: eu vou voltar para a casa do pai e vou fazer a vontade de meu pai. Porque para ficar na casa do pai é preciso fazer a vontade do pai. E diz a Bíblia que quando aquele jovem voltou, o pai o abraçou, o pai o beijou, e ele disse para os seus servos: trazei depressa a melhor roupa. A melhor roupa que tem na minha casa, traga depressa, para tirar esse estrago de imundícia que está nele. É assim que o Pai faz, é assim que Deus faz na vida de alguém que se volta para Ele. Ele tira os trapos de imundícia. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. O nosso pecado é imundícia. E quando nós voltamos para Deus, Ele nos veste com as vestes da justiça. Aleluia. As vestes brancas, as vestes que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo têm as vestiduras brancas. Aleluia. E a palavra de Deus diz que o pai disse: tire depressa, trazei a melhor roupa e vestir, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. O anel é sinal de autoridade. O anel é sinal que agora você não vai viver no mundo, não vai viver na mão de Satanás. Agora você tem a autoridade dada pelo Pai para vencer todas as forças de Satanás. Aleluia. Autoridade. E diz a Bíblia Sagrada que o Pai diz: coloque o anel na mão e a sandália nos pés. A sandália, a palavra de Deus diz que uma das armaduras de Deus é o sapato da salvação, as sandálias da salvação. Isso significa que os nossos pés estão libertos para servir ao Senhor, para andar no caminho estreito, no caminho que conduz para a vida. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse o seguinte: o caminho estreito é o caminho que conduz para a vida. E quando estamos com as sandálias da salvação, nós estamos andando nesse caminho que vai nos levar à cidade santa, a Nova Jerusalém. Aleluia. E diz a Bíblia que o Pai, Ele diz: agora trazei o bezerro cevado, matai-lhe, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que quando o pecador se arrepende aqui nessa terra, acontece uma grande festa lá no céu. O pecador é aqueles que estão longe de Deus. Às vezes tem pessoas dentro da igreja que já fizeram a confissão de fé, mas vivem em pecado, vivem longe de Deus e precisa voltar-se para Deus e falar: Pai, eu pequei contra Ti, eu pequei contra a Tua palavra, eu pequei porque eu aceitei Jesus, mas eu não estou vivendo uma vida de obediência, eu estou vivendo uma vida dissoluta. Pai, eu pequei, me perdoa. E a Bíblia diz lá
em Provérbios 28:13. Aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançará misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Decida voltar para Deus. Humilhe-se, porque para voltar para Deus é necessário humilhação. Em Lucas 18, a palavra de Deus diz que o Senhor encontra uma segunda parábola, a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, 3 ao 14. A Bíblia diz que o fariseu fazia oração a Deus e dizia: graças te dou, meu Deus, porque eu não sou igual aos outros homens. Graças te dou, porque eu dou meu dízimo. Graças te dou, meu Deus, porque eu não sou nem como aquele publicano. E o publicano não tinha coragem nem de olhar para cima. A palavra de Deus diz, e batia no peito e falava para Deus: tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, que quem saiu justificado foi aquele publicano, porque a quem a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Aleluia. Para voltar para Deus é preciso decidir voltar, é preciso humilhar-se. Sem humilhação não tem como voltar para Deus. O que nos separa de Deus? Pecado. Você sabe qual foi o pecado que levou aquele anjo lindo de luz cair do céu? O orgulho, a soberba. Não quis se humilhar diante de Deus. Ele queria ser igual a Deus. E Deus o derrubou. E ele se tornou uma criatura mais horrível por causa do orgulho. O orgulho nos afasta da presença de Deus. Se você quer voltar para Deus, você precisa decidir hoje: eu quero voltar para Deus. Mas para voltar para Deus, você tem que reconhecer, como aquele jovem: eu estou na lama, eu estou aqui com fome, eu estou longe de Deus, eu quero voltar para Deus. Decidir voltar e se humilhar. Porque quando nós nos humilhamos, a Bíblia diz: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que Ele venha te exaltar. E hoje, você que ouviu esta palavra, você tem uma atitude a tomar. Você pode tomar uma atitude para que a tua vida seja mudada por completo a partir de hoje. Ou você pode ficar do jeito que você está. Ou você pode falar: eu não vou fazer nada. A decisão é sua. Se você quer continuar nessa vida dissoluta, sem obediência, sem regras, você vai ter consequências terríveis. O salário do pecado é a morte. A pior das consequências é perder a salvação. Enquanto a vida é esperança, o Espírito Santo preparou esta palavra para você nessa noite, porque Ele conhece a tua vida. Eu não conheço, mas o Espírito Santo conhece. Deus, Ele conhece a sua vida. E hoje Ele está te dando uma oportunidade para mudar a tua vida. Ele está te dando uma oportunidade hoje para você voltar para Deus. Só basta você se humilhar e decidir: eu quero voltar. Eu quero voltar.
Curva sua cabeça. Vai se curvar ali. Foi para você. Essa palavra não foi preparada em vão, foi para você. Você está aqui porque o Senhor quis que você estivesse aqui nessa noite, porque Ele quer receber você de volta na presença dEle. E você quer dar o primeiro passo para a presença do Senhor. Ele te ama e Ele quer te salvar. Hoje você pode dar o primeiro passo para a salvação. O primeiro passo não é de Deus, é nosso. A palavra foi pregada, o Salvador foi anunciado. Aquele que quer te salvar, quer te libertar, está aqui. O irmão está louvando aí, abençoado. Eu quero que você, que ouviu esta palavra, e sabe que foi para você, e você decidiu agora, eu quero voltar para a presença do Senhor. Vem aqui na frente. Os irmãos olham. Aqui é tanto para crente como para não crente. Você que está vivendo dissoluta, uma vida sem regras, sem obediência, você precisa voltar para Deus. Mas não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu E a vida que o Senhor quer te dar é uma vida eterna, é uma vida de alegria. Morar na cidade santa, Nova Jerusalém, ter um corpo imortal, ter um corpo perfeito, ser herdeiro de Deus por Cristo Jesus. É isso que Ele está te prometendo. Você que decidiu voltar para Deus, vem aqui na frente, vamos orar por você. Eu falo tanto para crente como para não crente. Tem pessoas aqui que precisam voltar para Deus. Você vai deixar passar essa oportunidade que Deus está te dando hoje? O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, está te dando essa oportunidade para você voltar para Ele. Você quer viver uma vida na presença de Deus, em obediência, em amor, em comunhão com Ele. Você está tendo essa oportunidade. E você, amigo, que está aqui nessa noite, você está tendo a oportunidade de receber o maior presente que um ser humano pode receber, que é a salvação da sua alma. O presente que foi comprado com o sangue de Cristo para te dar. Hoje você está tendo essa oportunidade. Que Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus Cristo.
Glória a Deus, aleluia. Vamos para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Poderoso Deus, aleluia. Vocês vão poder sentar. Serei breve nos avisos. Senhor, eu sou tão falho, mas eu quero renascer. Me renova, me transforma, faz de mim um novo ser. Me batiza, me inspira, tua presença quero ter. Me consagra, me ensina, tua palavra eu vou viver. Tira o medo, cura as feridas, traz descanso ao coração. Tua graça é suficiente, me sustenta com tua mão. Só em ti eu encontro paz, só em ti eu quero estar. Tua glória me